Glória a Deus. Estamos cantando o amor, porque esta palavra explica tudo o que foi revelado no Natal. Nós lemos já Lucas capítulo 2, lemos de 1 a 20. Eu quero repetir a leitura de 3 versículos apenas. É o 1, o 7 e o 9. Lucas 2 e 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Versículo 7 do capítulo 2 de Lucas. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E o 9. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Nós queremos, com esse tema genérico Natal com Jesus, especificar aqui nesse texto que o Natal é humildade e esplendor de glória. Nós vamos exatamente refletir sobre isso, porque vemos que o Natal é realmente humildade, mas também é a glória esplendorosa do Senhor. Vejam, em todo o tempo no mundo, e especialmente hoje, nós vivenciamos pessoas cheias de orgulho, em busca de prestígio, em busca da celebridade, riquezas, prazeres, honrarias, status. Então, sempre foi assim. Mas hoje, no mundo pós-moderno, isso tem claramente aumentado. E nós vemos que, nesse contexto, a humildade de Jesus ao nascer na despretensiosa e humilde manjedoura, traz exatamente como se fosse o ecoar de um golpe muito forte na cabeça dos orgulhosos. É muito forte, mas é fato que nós vemos essa humildade de Jesus ainda hoje ecoando no nosso ouvido como um golpe nos corações repletos de orgulho, de jactância, de pretensão. Mas vejamos nesse texto pelo menos 4 tópicos que nos chamaram a atenção. O texto fala de que naquele tempo que Jesus nasceu, estava governando o imperador Augusto César. Augusto, essa palavra significa exaltado, o maior de todos. E é nesse contexto em que reina o maior de todos que nasce numa manjedoura aquele que de fato é maior de todos. Mas nós vemos claramente que na época, não é, mais ou menos, ele governou 35 anos antes de Cristo, até 14 anos depois de Cristo, foi realmente o imperador que se destacou, viveu uma fase áurea, instalou a Pax Romana, a paz no mundo, e é por isso que Jesus diz, não vos dou a paz que o mundo dá, porque na época existia essa Pax Romana, Roma se destacava, o império se destacava na literatura, a arquitetura, ainda hoje mostra de fato como eles eram inteligentes e que tinham realmente, o império era um império poderoso. Mas Deus, como diz em Provérbios 21:1, que Deus canaliza, Deus inclina, Deus leva o rei para cumprir os seus intentos, os intentos de Deus. Provérbios 21:1. Então este homem poderoso, que era adorado, era um verdadeiro Deus, ele vai exatamente com o coração inclinado por Deus, baixar esse decreto como instrumento do Todo-Poderoso, e isso nos mostra, primeiro, de que Deus controla a história, que Deus é Senhor do tempo, Deus é Senhor de tudo, e Deus exatamente
faz com que aquele homem assine aquele decreto que ia trazer José lá do extremo norte, lá da Galileia, para o extremo sul, lá na Judeia, exatamente em Belém, para que ali, por causa daquele alistamento, ele viesse com Maria, para que se cumprisse a profecia que Deus houvera dito. Então, o imperador assinou o decreto para que houvesse aquele cumprimento de Miqueias 5, que diz: ó tu, Belém Efrata, posto que és pequena em Judá, mas de ti sairá um, que é Senhor eterno. Aleluia. Então tinha que Jesus nascer em Belém da Judeia, porque estava predito. Na verdade, não somente esta profecia se cumpriu com o nascimento de Jesus, mas desde Gênesis 3:15, que haveria de nascer um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Cumprimento de Gênesis 49, que de Judá sairia exatamente aquele que reinaria, o cetro que não se afasta de Judá, para se cumprir, segundo Samuel capítulo 7, que fala que um descendente de Davi reinaria. Então vejam a história, o cumprimento das profecias hoje faz a bela história de Jesus Cristo, uma história planejada antes da fundação do mundo, no eterno propósito de Deus. Então Augusto assina um decreto para mostrar que Deus controla a história, Deus controla a tua história, Deus controla a nossa história. Deus é poderoso e Ele realmente, com Ele está o domínio de todas as coisas. Então, primeira grande lição que nós aprendemos com esse decreto de Augusto é que Deus manda, Deus governa, Deus impera, Deus é o grande soberano no céu, mas também na terra, porque Ele inclina as pessoas para aquilo que Ele realmente tem determinado no seu grande poder. E diz que eles subiram da Galileia para Belém, porque era da casa e família de Davi. Então José e Maria eram da família de Davi e fizeram essa longa viagem. Não tinha avião, não tinha hoje o que temos. Então eles gastaram aproximadamente 3 dias numa viagem sofrida para percorrer esses 120 quilômetros de Nazaré até Belém. E Maria, gestante, já para dar à luz, quando chega lá em Belém, não havia lugar para eles nas hospedarias. Isso fala de corações repletos, não é? Hoje ainda, de bens materiais, de orgulho próprio, de autossuficiência. E esses corações que estão cheios não deixam Jesus entrar. Então, as hospedarias estavam cheias, mas havia uma manjedoura disponível. Que bom que Jesus encontrou uma manjedoura humilde disponível. Quando eu leio isso, eu penso no meu coração como essa manjedoura. Eu quero que o meu coração sempre esteja disponível para deixar entrar o Rei da Glória. Aleluia! E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias de Maria dar à luz e deu à luz. Seu filho primogênito envolveu em panos. Olha o carinho, o amor de Maria envolvendo o menino Jesus, que se torna criança, se identificando com a nossa fragilidade, com a dependência, a pequenez. Ele se identifica completamente conosco, pessoas humanas. Ele encarna, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, tabernaculou, como diz no original, e diz que ela deu à luz o seu filho, envolveu em panos, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então vejam, aqui está exatamente a humildade do Natal. Se que Natal é humildade e é esplendor de glória. Aqui na manjedoura nós vemos
a humildade de Jesus, que foi rejeitado, que nasceu naquele local obscuro, que realmente foi escolhido por ele para se identificar com a intenção mesmo de mostrar aquilo que nós devemos também fazer, porque em tudo ele se deu por exemplo. Esse Natal de humildade fala também de que nós, como pessoas humanas, precisamos ter essa humildade, nos arrepender, essa fragilidade de Jesus, essa incapacidade como criança, pequeno. Isso fala também de que nós, para que experimentemos arrependimento, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos também nos tornar incapazes, nos esvaziar da nossa própria vontade, nos tornarmos frágeis, reconhecer que na verdade já somos, mas reconhecer isso humildemente, que nós precisamos para nos aproximar do Senhor, nos arrepender, deixar para trás os nossos pecados e humildemente, para receber Jesus no coração, é preciso que haja essa humildade, esse reconhecimento, compreender que somos necessitados, frágeis, incapazes, pequenos, e assim nós encontramos exatamente, nós vamos nos identificar. E uma outra lição muito grande, era de se esperar, não é que Jesus ficasse ressentido, Maria, José, um ressentimento diante daquela situação. Então Jesus, como Deus Todo-Poderoso, poderia ter evitado isso e nascer num palácio, mas na verdade era a história comandada por Deus, e isso fala exatamente de que nós, como pessoas humanas, também precisamos, diante de situações adversas, diante de situações de rejeição. Quantas pessoas vivem ainda hoje cheias de traumas porque foram rejeitadas? E Jesus foi rejeitado. Não havia nenhuma estalagem. Todos rejeitaram Jesus. Mas nós podemos ver a resposta do divino, que já vamos agora, no próximo tópico, ver isto aí. Então, o grande ensinamento: não aos ressentimentos, não aos traumas. Diante da rejeição, compreender que nós somos suscetíveis, nós somos passíveis disso, e acatar humildemente aquela situação. Que lição para mim, para você, para nós. Em tempos de rejeição, de obscurantismo, em que nós sofremos, nós precisamos também aceitar humildemente como Jesus fez. Mas vejam que no versículo 9, mas vamos ler o 8. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Assim como Davi, não era aquela também de Belém, daquela região, a família de Davi, que era pastorzinho de ovelha. Vejam que quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei, e ele pensa que é os outros irmãos de Davi, e Deus diz para ele que não. O que é que nós temos? Um rapazinho lá no campo, um pastorzinho de ovelha. Ninguém nem se lembrava dele, porque pastor de ovelha também pessoas humildes. Então, naquela região tinha, e vejam que o versículo 9 diz: e um anjo do Senhor veio sobre os pastores humildes. A humildade do Natal. Oh Senhor, que nós possamos aprender também com o Senhor. E ele bem disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a glória do Senhor, o anjo veio sobre eles, sobre os pastores. A glória do Senhor os cercou de resplendor. Então veja a riqueza diante da humildade, pobreza, rejeição. Agora o céu desce para dizer: Natal é mais que humildade.
Natal é esplendor da glória de Deus. É Deus descendo ao mundo. É o céu que vem à terra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É por isso que cantamos, é amor, e nós precisamos amá-lo. Então a glória do Senhor cercou de resplendor a riqueza da graça de Deus. Aqueles pastores, e veja a mensagem do anjo: não temam, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. A glória de Deus vem trazendo novas de alegria. É o evangelho das boas novas que está chegando. É Jesus que está na terra e será para todo o povo. Natal é esplendor da glória excelsa de Deus, sem acepção de pessoas. Isso fala da universalidade da salvação. Não estamos dizendo, não estamos falando de universalismo. Nós estamos falando que é sem acepção de pessoas. É diferente, sem exceção. Então é para todos. Esse é o espírito do Natal. É Jesus trazendo salvação, sem acepção de pessoas. Para todo o povo, alegres novas, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a notícia mais alvissareira, essa realmente é chamada de boas novas de alegria. Por isso que nós estamos sempre com Cristo, andando em novidade de vida, em novidade de espírito, porque essas boas novas de alegria, elas chegaram até nós, e a mensagem é uma mensagem integral. O anjo diz: chegou ele, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele veio trazer a salvação poderosa. Ele veio trazer esta mensagem completa. Ele não é só o Salvador que perdoa nossos pecados, que lava as nossas transgressões, que nos purifica, que nos dá uma nova vida, mas Ele também é Senhor. Ele comanda, Ele manda, Ele quer governar, Ele quer estar entronizado no nosso coração. Então, chegou Jesus para salvar a todas as pessoas que creiam nele, mas também para dominar. Ele é rei e é rei eterno. Ele é rei para reinar nos corações, e as profecias dizem: falta se cumprir o seu reino milenar, um reino literal, como descendente de Davi, um reino eterno que jamais terá fim, diferente do governo de César Augusto, que foi até 14 anos depois de Cristo, e todos os outros impérios e imperadores e reis poderosos que se levantaram e ainda hoje estão na terra reinando. Mas de fato o verdadeiro rei é Jesus, que já reina nos corações daqueles que recebem a Ele como a manjedoura disponível. Que o seu coração também esteja disponível para receber a salvação e o senhorio, o governo amoroso, poderoso, sábio de Jesus Cristo na nossa vida. Ele realmente é sábio. Vejam a sabedoria dele, o poder dele, a paz que ele traz. Na profecia de Isaías capítulo 9, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, então ele é rei, ele é príncipe, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Ele é eterno, ele é forte, ele é poderoso, ele opera maravilhas, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz e Pai da eternidade. Então é este Cristo que, nas palavras de Paulo, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse poderoso Deus, Jesus,
que é Deus bendito eternamente, Ele opera na nossa vida de tal forma que nós podemos ter essa vida alegre, plena e cheia de paz. É tão somente receber essa mensagem, a melhor de todas as mensagens. Isto vos será por sinal, ele disse para os pastores. Tem um sinal, é o menino que vai estar na manjedoura, é a virgem, se cumprindo Isaías capítulo 7, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então o sinal, o anjo diz para os pastores, este é o sinal, vocês vão achar o menino envolto em panos, deitado na manjedoura. E no mesmo instante, como se não bastasse, o anjo que estava dando a anunciação do advento de Cristo, agora, no versículo de número 13, diz, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, agora era o coral angelical do céu, era o céu na terra. O nascimento de Jesus é esse esplendor de glória. Muitas vezes eu estava vendo algumas mensagens de Natal e isso me chamou a atenção, porque as pessoas só falam na humildade, bota aquela manjedourazinha, a simplicidade do Natal, mas é preciso ver o Natal nessas duas dimensões. O Natal não é somente humildade, o Natal é muito mais que isso. Então precisamos dessa dupla dimensão, compreender que além da humildade, Natal é esse esplendor de glória, é o coral angelical que canta louvor e diz glória a Deus nas alturas. É Deus que está sendo glorificado, é a revelação do Pai. E ele diz, olha que cântico, Lucas é tremendo. Lucas é o evangelho da alegria, tem o cântico de Zacarias, tem o cântico de Ana, tem o cântico de Simeão, tem o cântico aqui dos anjos, então, cântico de Maria, então essa alegria que permeia, que perpassa o espírito de Natal, ela não pode ficar só no Natal. Ela tem que ser desfrutada na nossa vida, a vida do salvo em Cristo, que recebe esse Salvador e Senhor na sua vida. Então os anjos cantam glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não são os homens que têm boa vontade, é Deus que está cheio de boa vontade, de graça, para dar aos homens o seu Filho querido, o seu Filho amado Jesus, como oferta, como sacrifício. O menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então aí nós já vamos para a segunda etapa, não é? Os judeus, na verdade, eles marcam a vinda de Jesus de duas formas. Primeiro, os judeus dão as boas-vindas, rejeitando e fechando as portas das hospedarias, dão boas-vindas na manjedoura. E pior ainda, eles se despedem de Jesus. Jesus morre na cruz, naquela infâmia judaica. Nós sabemos que tudo estava predito pelo Senhor, mas eles foram instrumentos de rejeição. Então eles recebem boas-vindas numa manjedoura, fecham as portas das estalagens e se despedem de Jesus com a infame cruz. Então a palavra de Deus diz que a boa vontade para com os homens não tiveram boa vontade com Jesus, não foi isso, foi Deus, porque hoje tem uma filosofia que perverte esse texto, diz que é os homens de boa vontade. Então é hora de ler a palavra de Deus e vendo de fato o que ela está dizendo. Então, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. É a paz que o príncipe da paz, na verdade, ele completaria a paz lá na cruz. Diz que com o seu sangue na cruz, ele comprou a paz para nós. E Romanos 5:1 diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus
foi exatamente este elo. Através da cruz, ele nos leva de volta. E nós podemos ter acesso ao Pai. Que o pecado fechou a porta, como vemos lá em Gênesis capítulo 3. Então agora podemos ter acesso, porque a paz chegou na terra. Versículo 15. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, os anjos vieram, glória, esplendor, cantaram, deram a mensagem e agora voltam para o céu, cumprem a sua tarefa. E disseram os pastores, agora os pastores, eu imagino, né? A glória que estava dentro do coração dos pastores, a alegria contagiante que os anjos inocularam naqueles corações. Aí agora os pastores reagem e dizem no versículo 15: aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos, pois, até Belém. Eles estavam nos campos de Belém. E eles dizem: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então o Senhor revelou aos humildes pastores. O Senhor não foi no palácio, o Senhor não comunicou às autoridades que estavam ali, mas ele, aos humildes pastores, foi revelado. A revelação de Deus sempre é para os humildes. Vejam, quando o Senhor fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 11, ele faz uma oração de gratidão ao Pai. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então os pastores agora querem ir até Belém e ver exatamente o cumprimento das profecias, ver aquilo que o Senhor revelou para eles. Versículo 16: e foram apressadamente. Não se fizeram de rogados, saíram apressados. E acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Versículo de número 17. E vendo o menino, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Então aqui está o quarto ponto, a quarta lição. Natal inclui proclamação. Eles se apressaram para divulgar a palavra. Divulgação, anunciação, proclamação. Natal é isto também. Que cada um de nós que já recebemos humildemente a nos arrepender do Senhor, e que agora o imperador na nossa vida não é mais o César Augusto ou algo semelhante que hoje aqui, não é que governa o coração das pessoas, mas que agora em Cristo nós possamos também, como os pastores, nós que já recebemos as boas novas, que já andamos em novidade de vida, possamos divulgar apressadamente. Que lição! Natal é isto. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem o verdadeiro sentido do Natal. E comemoramos o Natal com tantas coisas supérfluas, periféricas, e a essência do Natal nós deixamos de fazer. Então nós precisamos, primeiro, reconhecer que Deus controla a história. Segundo, entender a humildade do Natal, a despretensão, isso trazendo arrependimento para a nossa vida. Terceiro, Natal é esplendor de glória excelsa. E por último, Natal é proclamação. Eles saíram apressadamente, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dito. E todos os que ouviram, vejam a repercussão da mensagem. E todos os que a ouviram, que ouviram a mensagem pregada, proclamada pelos pastores, todos se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Era a história do maravilhoso. Então eles se maravilharam, eles compreenderam
porque mesmo muitos judeus rejeitando, mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Então muitos ouviram a mensagem, se maravilharam com a mensagem. Maria guardava no seu coração. Maria estava só checando, né? Fora dita Maria acerca do menino que nasceria dela, e ela estava só conferindo. Nós precisamos muitas vezes ter esse espírito também de Maria, né? Conferir as promessas de Deus na nossa vida, as promessas que o Senhor faz através da palavra, e conferindo o cumprimento. E finalmente, versículo 20, voltaram os pastores glorificando. Então, uma proclamação que envolvia muito louvor. Eles foram realmente contagiados. O louvor, o cântico dos anjos. Então, aquela mensagem poderosa. E agora eles voltam, glorificam, louvam a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Ora, tudo aquilo que havia sido dito a ele, esse também deve ser o nosso espírito. Assim devemos nós também fazer. Ao reconhecermos a grande mensagem do Natal, que possamos adorar, louvar, glorificar, proclamar o nome de Jesus, que isso seja uma realidade na nossa vida, e que as pessoas que ainda não receberam Jesus, que ainda não se arrependeram, que ainda não receberam o esplendor dessa gloriosa mensagem, a alegria e a paz que Jesus Cristo dá, que elas possam também compreender urgentemente. Ainda que esta seja a mensagem mais necessária, a mensagem que o mundo mais precisa, mas infelizmente as pessoas ainda não perceberam. Estão como nos dias de Noé. Noé falava, construía a arca, e eles não percebiam a mensagem. Assim também, muitos, apesar de comprarem as bolinhas do Natal, as árvores, se alegrarem, né? Mas ainda não perceberam o verdadeiro significado do Natal. Então concluímos, não é? Dizendo exatamente que Natal é humildade e esplendor de glória. Então, ao pensarmos na rejeição da hospedaria ao menino Jesus e a pobreza da manjedoura, nós aprendemos a conviver humildemente, sem ressentimentos, diante de situações adversas. Conclusão número 1. Conclusão número 2. Ao mesmo tempo, a glória que veio do céu, o coral de anjos louvando e trazendo as boas novas de alegria para todos, nos ensina a viver as riquezas da graça sem orgulho. Aprendemos com a humildade a vivenciar situações adversas sem ressentimentos e sem traumas. Mas aprendemos também que as glórias, o esplendor da glória de Deus, por ocasião do Natal, nos faz ser ricos, as riquezas da graça de Deus, sem orgulho e sem vaidade, mas reconhecer humildemente que nós somos agraciados. E podemos dizer, sem dúvida, salvo estou, livre estou, porque o Senhor foi quem proporcionou para nós. Então vivamos o feliz, desfrutemos de um Natal feliz, de humildade, reconhecendo a necessidade de nos arrependermos. A humildade nos leva ao arrependimento, reconhecer que somos realmente necessitados de cada vez mais chegar perto do Senhor. Então essa necessidade de arrependimento, sem esquecer da fé, que garante a salvação, a esplendorosa e gloriosa salvação de Cristo trazido para nós. Ele trouxe para nós com boa vontade a vida eterna a todos os homens. Então, Feliz Natal. Vivencie o Natal com humildade, sem esquecer da glória esplendorosa da salvação de Cristo para todos nós. Amém.